Nós temos refletido bastante sobre a família e cada papel desempenhado por aqueles que o Senhor separou para que assim formasse uma unidade familiar, um núcleo familiar. E é óbvio, irmãos, que não tem sido fácil, né? Eu acho que existe um certo desconforto natural, não somente para aqueles que ouvem, mas também para mim, né? À medida que a palavra de Deus ela vai sendo exposta inicialmente por aquele que a prega, também os seus pecados vão sendo expostos. Deficiências da sua família também vai sendo exposta. Então não imagine na sua mente, eu sei que acaba sendo quase que natural pensar que o pregador é perfeito, que a família do pregador é perfeita, que todos os pecados que estão sendo combatidos aqui não são experimentados pelo seu lar, mas é extremamente errôneo pensar isso, irmãos. Não é. Assim como qualquer um é perfurado pela palavra de Deus, aquele que prega a palavra também, na verdade, esse precisa ter primeiramente o seu coração perfurado para que então ele possa perceber as dificuldades daquilo que ele expõe, o peso das exortações, o peso dos desafios, para que não seja negligente, para que não seja irresponsável, para que não seja apenas alguém apaixonado pregando a palavra de Deus, sem qualquer resquício de maturidade e sabedoria, né? Não é isso. Não acho que existe um hipócrita aqui condenando os pecados de vocês, embora ele mesmo os vivencie. Não considere isso. Eu sei que todo crente é tentado a fazer isso por causa da luta diária contra o pecado, por causa da mortificação. Isso é quase que natural. É natural alguns, quando têm os seus corações expostos e não gosta do que vem, porque a forma com que vive com seus corações adestrados, domesticados, os pecados já não o ferem, a podridão já não machuca as suas narinas. Então, quando isso acontece, é muito fácil apontar erro dos filhos do pregador, da esposa do pregador, do próprio pregador. Então, é natural. Na verdade, nós vemos isso de forma avassaladora nas igrejas. Nós vemos isso entre irmãos. É natural que isso aconteça. Então, muito cuidado em achar que existe alguém já glorificado pregando aqui. E muito cuidado a criar armadilhas para a sua própria morte, para a sua própria sabotagem. Então, eu espero muito que os irmãos tenham aproveitado esses dias, né, nas pregações, nas reflexões. Espero realmente que não tenha sido em vão o tempo que nós passamos aqui, considerando que esse é o último sermão. Amanhã pela manhã, com a graça de Deus, se assim tivermos alguns questionamentos aí, nós teremos um tempo aqui mais informal, e no nosso luau também, se Deus nos permitir ter, nós teremos o microfone aberto para que os irmãos possam compartilhar do que foi esse período de retiro, tanto das preleções como do convívio, da comunhão, da experiência de cada um, né? É um momento bem informal, mas extremamente aconchegante para a gente. Então nós estamos refletindo sobre o papel de cada um de nós na família para a edificação de famílias intencionalmente piedosas, a obrigação que nós temos para preservar os papéis estabelecidos por Deus. E nós já refletimos sobre vários desses papéis, sobre os pais, homens enquanto pais, sobre as mulheres enquanto mães, sobre mulheres enquanto filhas que precisam ser preparadas para, por sua vez, serem mães, esposas, piedosas no seu lar. Refletimos sobre tudo isso e agora vamos fechar refletindo sobre homens que, embora agora pareçam meninos e apenas jovens, eles precisam ser nutridos, preparados para subjugar esse mundo, para dominar esse mundo. Homens fracos não dominam, homens fracos são dominados. E nós vamos refletir especificamente sobre isso hoje. Eu gostaria de orar mais uma vez para que o Senhor prepare o nosso coração para isso. Nosso Senhor,
Muito obrigado, ó Santo Deus, por falar ao nosso coração, por nos pastorear. Muito obrigado por não deixar sermos inundados, afogados, machucados simplesmente por nossas deficiências, por nossos pecados. Obrigado por expor o nosso coração para nós mesmos. A verdade é que nós sabemos o que está no nosso coração, talvez não com a intensidade que o Senhor nos expõe, talvez não com a profundidade, mas nós sabemos das dificuldades, dos perigos, dos pecados, embora nós busquemos o conforto de simplesmente não enxergá-los. Então, nós rogamos a Ti, ó Deus, piedosamente, que nos ajude, que a exposição dos nossos corações não simplesmente nos machuque e nos deixe ainda mais apáticos, inertes, temerosos, mas que nos faça agir, seja buscando ajuda uns com os outros, seja vendo uma irmã buscando o auxílio de outra irmã, um irmão buscando o auxílio de outro irmão, para que vença as dificuldades que têm sido identificadas no seu lar, no seu papel, para que glorifique o Senhor, e não com uma postura altiva de criar um personagem que um dia morrerá tristemente, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor da glória, para que no anonimato do nosso lar, o Senhor veja um grande altar de adoração ao Senhor, ó Deus, na paternidade, na maternidade, no forjamento de homens e mulheres. Rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Qual foi o ideal de Deus para o homem quando o Senhor o criou, meus irmãos? Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Ele foi criado para ser a representação visível de um ser trino invisível. Não vendo Deus, mas vendo o homem, o mundo poderia conceber quem é Deus, regendo toda a criação, dominando-a, cultivando-a, não danificando-a, mas cultivando-a, gerando uma semente piedosa, temente a Deus, que perpetuasse a sua missão. É importante entender isso, porque nós vemos aqui pais homens, nós vemos muitos pais homens, mas esses pais homens não estão tendo a missão intencionalmente de cultivar uma semente que perpetue a sua missão. E isso é absurdamente deficiente, porque embora saibam o que o mundo exige deles para que eles não morram, eles não estão cultivando isso nos seus lares. Vocês, pais, qual é o ideal de vocês para os seus filhos? Qual é a intenção de vocês para os seus filhos? E aí é óbvio que em alguma medida eu vou falar de filhos como sendo homem e mulher, mas especificamente a homem, macho, másculo. Qual é o ideal de Deus? Qual é o seu ideal? É o mesmo ideal de Deus ou não? Ou você julga que os seus ideais são mais glamurosos, são melhores, são mais altivos do que os de Deus? E isso já aconteceu na história da humanidade várias vezes, isso já aconteceu nas Sagradas Escrituras várias vezes. Existe uma vez célebre, onde uma multidão de família considerou justamente isso. Os ideais de Deus não são tão bons quanto os nossos. Os valores de Deus não são tão bons quanto os nossos. Os sonhos de Deus não são tão bons quanto os nossos. Eu não gosto de usar essas linguagens, mas me permita, né? Os sonhos de Deus, né? Ao olhar para a realidade da criação dos seus filhos, a destruidora maioria pode simplesmente atestar que não. Os nossos ideais, infelizmente, não são os ideais de Deus.
Os nossos planos e projetos para os nossos filhos não são os planos e projetos de Deus. As reflexões mais sóbrias e mais simples são justamente aquelas que nos arrancarão dos buracos. Não são reflexões complexas, irmãos. São reflexões simplesmente honestas e sinceras. É como se o ideal de Deus não estivesse à altura do ideal dos pais terrenos. É como se o ideal celestial não estivesse à altura dos ideais terrenos. São outras ambições. Ambições que os tornam deuses. Ambições que os tornam divinos. Isso já aconteceu, não aconteceu? Aconteceu em Babel, por exemplo. Onde os ideais dos homens, os ideais das mulheres, os ideais das famílias, os ideais dos clãs eram muito maiores, muito melhores do que os ideais de Deus. Por isso eles não buscaram tornar célebre o nome de Deus, mas célebre o seu próprio nome, o seu próprio testemunho, os seus próprios sonhos e realizações. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso que acontece. Esse é o ideal de muitos pais, o ideal de muitas famílias. Quando nós não nos importamos com o ideal de Deus, é justamente isso que acontece. Quando cada dia, cada manhã, cada tarde, cada discipulado, cada culto não serve para forjar um homem de verdade, uma mulher de verdade, é isso que acontece. E nós buscamos tolamente, que eu acho hipócrita, quando crentes carnais usam subterfúgios evangélicos para desculpar a si mesmos. Não, mas se Deus quiser, vai dar certo. Não, mas em nome de Jesus vai dar certo. Não, mas se o Senhor me ajudar. Hipocrisia! E você sabe, isso é apenas um ansiolítico evangélico para suavizar a sua culpa na consciência. Mas você mesmo sabe que você não vive por isso. Em nome de Jesus vai dar certo. Olha, mas se Deus quiser, Ele vai me ajudar. Mas se Deus permitir, então, isso vai acontecer. É mentira, irmãos. Nós sabemos disso, nós simplesmente falamos isso para parecermos piedosos, parecermos santos e para tranquilizar a consciência. Lembre, Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Lembre-se disso, Satanás conhece as Sagradas Escrituras. Ele conhece sim, ele sabe, ele estava com Deus antes da queda, por exemplo. Ele sabe, ele estava lá. Nós podemos usar desse subterfúgio como uma roupa que esconde um corpo em putrefação. Nós podemos, irmãos, nós podemos fazer isso, mas a verdade é que nós não gostamos de fazer reflexões isolados de outras pessoas, sinceras, secretas, no anonimato. Isso parece que não santifica. Parece que não traz piedade. Nós não nos contentamos em ficarmos a sós com Deus e construir uma família piedosa no anonimato do nosso lar, para que assim, juntando cada família que busca piedade anonimamente, nós tenhamos uma igreja que reluz glória para Deus, que santifique o nome de Deus, que honre a Deus. Mas parece que isso não tem sido o ideal. É simplesmente isso que nós vemos ao olhar para os meninos. É difícil ver homens que vencerão gigantes e feras. Nós olhamos para meninos e vemos moleques, e nós vemos os anos passando, e nós continuamos vendo moleque, e nós vemos cabelo nascendo no seu rosto, e nós continuamos vendo moleques. Isso porque os seus pais ainda os veem como um bichinho, como um meninozinho, como um nenenzinho. Esses são os jovens de hoje. Esses são os homens de hoje. Não há satisfação na masculinidade. Há peso na masculinidade. Não há contentamento na responsabilidade, irmãos. Homem é guiado por desafios. Homem não teme desafios.
Homem anseia por desafio. Homem anseia por problemas difíceis para serem resolvidos, para que isso enalteça a sua masculinidade, a sua macheza, algo que somente ele pode fazer, porque Deus estabeleceu assim. Responsabilidades, perigos, dificuldades são atrativos para homens, irmãos. Vocês já viram vídeos na internet intitulado assim, por que homens morrem mais cedo? Já viram? É isso. É isso. Hoje os homens são muito reticentes, muito cuidadosos, muito temerosos. As crianças hoje não quebram mais os braços, irmãos. Não! As crianças não se machucam mais como outrora, não! Sabe quantas vezes eu arranquei a cabeça do meu dedo jogando no meio da rua? As crianças não suportam mais fazer isso. Os pais não conseguem ver mais o sangue dos seus filhos sendo jorrados. Não conseguem, simplesmente. Muito cuidadosos, muito reticentes. Eu não estou dizendo para colocar uma faca na mão dos seus filhos. Mas se quiser colocar também, ensine a usar. Ensine. Ele não deve ter medo de armas. Como ele vai proteger a sua família? É com armas e músculo. É assim que ele vai proteger a sua família. Ou se um homem estiver agredindo a sua esposa, o que você fará? Gritará? Correrá? É isso que você vai fazer? Não. Não, você usará a sua força. E o que estiver ao redor para proteger a sua esposa, para proteger o seu filho, a sua filha, é isso que você fará. Não colocando panos quentes. Não suavizando a questão. Isso você faz depois. No momento você mostra que ela é importante o suficiente para custar a sua liberdade, se preciso for, para custar a sua saúde, se preciso for. Mas hoje, não há ambições pela paternidade. Não há ambições pela liderança no lar. Na verdade, essas responsabilidades tornam os homens ainda mais frouxos e fracos, irmãos. Não há graça e ousadia no sacrifício, na luta, no combate. Não há dignidade na virilidade, na macheza, na força. Nós olhamos para os meninos hoje, os jovens, e nós não conseguimos enxergá-los como homens, irmãos. E aí nós percebemos uma realidade triste. As meninas, as jovens, elas têm que se adaptar a um padrão muito baixo. É o que tem. É o que tem. Pelo menos é crente, não é assim? Pelo menos é um cristão. Pelo menos ele vai à igreja. Pode não ser tão macho, pode não ser um alfa, pode não ser homem, mas é um crente. É um crente. Parece que é isso. Isso traz uma desgraça avassaladora, sabe por quê? Porque a igreja vai ter que carregar esse casamento no colo. É isso que acontece. A igreja terá que carregar no colo para que aquela família não se desfacele, para que aquele casamento não se acabe. A igreja vai ter que colocar, nós sabemos disso. A igreja vai ter que carregar no colo, porque homens não assumem a sua responsabilidade. Quando tem igrejas que fazem isso, porque existe um mar de igrejas que nem isso fazem e o casamento se acaba, se desfacela. Nós vemos hoje meninos, jovens apáticos, lerdos, lentos, que já morreram e esqueceram até do seu velório. No dia que morrerem, eles chegarão atrasados no próprio enterro deles. De tão lerdos que são. Eu temo o dia que me chamem para um culto fúnebre de homens assim, irmãos. Eu temo. Porque eu não sei se eu conseguirei me conter. Não sei. Homens fracos e frouxos. Que morreram sem dignidade e sem honra. Homens morrem. Mas homens morrem com honra, irmãos. Nós vemos que hoje existem jovens, meninos extremamente arrogantes, mas sem força,
sem ousadia, sem caráter, não tem sequer onde sustentar a sua arrogância. Porque quando nós vemos homens arrogantes, fortes, másculos, esses precisam ser conduzidos, endireitados, mas pelo menos eles têm que se sustentar, a sua macheza, a sua virilidade. Hoje nós vemos moleques que não têm sequer onde sustentar o seu orgulho. Não tem! O que torna o seu orgulho e arrogância ainda mais pecaminosos. Jovens efeminados, frescos, moles, jovens que se deleitam na preguiça, na ociosidade, meninos e jovens que precisam ter um prato cuidadosamente preparado, selecionando o que ele gosta e o que ele não gosta de comer, removendo aquilo que não agrada o seu paladar sensível. E você, mãe, você piora a situação. Você dificulta a situação. Mãe! Vocês não sabem criar homens. Mulheres não sabem criar homens. Dificilmente mulheres sabem criar homens. Meninos sensíveis que não conseguem comer uma verdura, que não conseguem tomar um café. Tem que ter Toddy de manhã. Tem que ter achocolatado, porque não conseguem tomar um café. Sensíveis, irmãos. Sensíveis. Meninos e jovens que não respeitam a autoridade. Quando eu cheguei na igreja, não existia uma pessoa que dizia Senhor e Senhora. Não existia um jovem que dizia Senhor. Tu. Não existia um. Como pode isso? Os jovens não sabem mais se reportar à autoridade, a respeitar adultos, a respeitar cabelos brancos, a respeitar mais velhos, não sabem o que isso significa. E nós, se você não chamasse o seu pai de Senhor, o que acontecia com você? E por que nós permitimos isso aos nossos filhos, irmãos? Os lábios deles não incham mais quando eles não falam. Alguma coisa acontecia mágica na minha casa quando eu não falava Senhor, que os meus lábios inchavam. Era impressionante, e era tão rápido que eu não sabia o que foi que aconteceu, inchou. Eu acho que uma abelha picou. Mas não pode. Não pode isso. Tem que botar um protetor labial na boquinha do bichinho para fazer isso. Cicatrizes enaltecem os homens, irmãos. Cicatrizes enaltecem os homens. Cicatrizes mostram a sua infância. Mostra o seu combate. Mostra a sua luta. Cicatrizes fazem isso. Meninos que não respeitam a autoridade, não respeitam os mais velhos, que não protegem os mais fracos. O que você fará se o seu filho disser que brigou na escola porque defendeu uma garota? Eu levaria para tomar um sorvete. E você? O que faria? Porque protegeu a irmã dele. Nós vivemos em uma cultura que cultiva e idolatra a fraqueza. Nós falamos sobre isso. Cultiva frouxidão, cultiva fragilidade. Hoje é inadmissível corrigir fisicamente. Mas não somente isso. É crueldade sequer gritar com as crianças. E diante dessas aberrações do nosso tempo, eu não sei se vocês já viram, mas até mesmo novas profissões têm sido criadas. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet da divulgação de uma profissão, e aí eu vi o pai gritando com o filho: fulano, você já fez isso, fulano? Fulano, eu já disse para você fazer aquilo. Fulano, por que você não fez aquilo que eu mandei você fazer? E aí eu me identificando, né? Você fala assim, eu falo. É dessa forma que você cria o seu filho? Isso! Olha, que legal, né? Você está errado. Eu fiquei, como assim? Você está agredindo os sentimentos do seu filho e está condicionando a sua criança a responder no grito. Eu disse, olha aí, meu pai não sabia disso. Nem os pais deles, nem a geração passada. É por isso que eu quero oferecer os meus serviços para você. Eu sou um especialista em criar crianças emocionalmente saudáveis. Aí sabe o que acontece?
esse cara ganha milhões. Milhões. De pais babacas. De pais que acham que precisa pagar terapeutas, psicólogos, psicanalistas, ao invés simplesmente de olhar para os seus próprios pais. Ou olhar para a igreja. Simplesmente assim. Agora, realmente, irmãos, nós precisamos ser muito iludidos para olhar para essa geração de moleques e ver homens de verdade. Nós precisamos ser iludidos mesmo. Homens que não tomam iniciativa. Às vezes, quando nós vamos fazer uma reunião entre homens, os homens não falam. Vocês sabiam disso? Os homens não falam. Eles expõem a frouxidão deles mesmos. Eles expõem a fraqueza deles mesmos. Eles sequer falam. Eles não conseguem sequer esboçar um pensamento construído. Eles não conseguem construir um pensamento, irmãos. Quanto mais construir um caráter de uma mulher, construir um caráter de um homem, vocês mesmos os expõem, se expõem, vocês mesmos fazem isso. Será que nós realmente acreditamos que criando os nossos filhos cheio de mimos, cheio de frescura, cheio de querer, quando eles crescerem, eles irão abrir a mão de tudo, porque eles vão pensar assim, essa foi só uma fase na minha vida. Vocês acham que isso vai acontecer? Mas, infelizmente, somos nós que criamos dessa forma. E isso não é amor. Isso não é amar. Criar homens dessa forma significa contender contra Deus, porque esses homens não dominarão a criação. Eles não cultivarão. Sabe por quê? Porque vai fazer calo em suas mãos. E ele precisa passar um creme, um hidratante em suas mãos. Não pode. Se não tiver uma luvinha, ele não faz. Pelo simples fato de que homens assim, eles morrem sem lutar. Eles morrem sem suar, sem sangrar. Eles não governam, eles não cultivam. Eles não se tornam um representante de Deus. Na verdade, eles se tornam um fardo para os seus pais, porque eles não têm virilidade sequer para conduzir o seu lar, porque ele quer sexo, ele quer intimidade, mas é só isso que ele quer. E aí os pais dele têm que sustentar o seu lar. É assim que acontece. Eles não conseguem sequer edificar uma casa própria, tem que morar na casa dos pais. É isso que acontece. Entendem, irmãos? Eu não estou nem ligando se existem pessoas aqui nessa situação. Eu estou apenas falando aqui. Então, se você se enquadra, considere a sua vida. Não é meu objetivo ficar analisando como cada um vive para eu fazer filtragem aqui para não machucar o ego de ninguém. Não é. Infelizmente, igreja pequena acontece isso. Você conhece a vida de todo mundo. E aí é difícil você não atingir a situação de alguém. Se isso acontece com você, então faça a aplicação necessária aí, porque está deficiente em si e é isso, acabou. Agora compreendam, pais. Isso é o que acontece. Isso só acontece porque vocês buscam conforto na criação dos seus filhos. Lembra daquele processo de automação na criação, que já falamos aqui algumas vezes? É isso que nós buscamos. Nós criamos como bichos. Nós criamos como pets. Nós criamos como um mecanismo emocional. Sabe o que estão desenvolvendo hoje para pessoas emocionalmente fracas, homens emocionalmente fracos? É pets. Vocês já viram? Tem cachorro, que inclusive é autorizado a andar no avião, viajar no avião, entrar em hospitais, porque é o seu amparo emocional. Vocês já viram isso, irmãos? De homens. Ele não pode largar o pincher dele. Ele não pode largar o poodle dele. Ele não pode largar, porque é o seu amparo emocional. Olha, no meu tempo, se um homem tivesse um poodle... Meu tempo, olha, eu sou velho, né? Um homem tivesse um poodle, lascou, meu irmão. Era bullying pro resto da vida. Mas agora não. Isso não atinge a minha masculinidade. Atinge sim. Atinge. Se não atingir interiormente, pelo menos o testemunho de fresco você terá. Então atinge.
atinge-se. Vai passear com seu pincherzinho? Vai passear com seu poodlezinho? Cadê os pitbulls, irmãos? Rottweilers? Cadê? Pega um cachorro mole, mas pelo menos grande, um labrador. Mas pelo menos ele é grande. Eu já tive um labrador, ele foge de barata. Já tive. Automação na criação, irmãos. Nós não percebemos os traços. Nós não percebemos os deslizes. Nós simplesmente não percebemos. Nós temos isso por engraçado. Vocês, pais, não querem passar o dia inteiro inculcando a mesma coisa, inculcando a mesma coisa. Inculcar significa isso, a mesma coisa. Se fosse coisa diferente, seria entradas diferentes. É a mesma coisa, no mesmo local, é inculcar a mesma coisa. Aí os filhos de vocês, quando vencem vocês, eles vencem vocês como? Não é pelo cansaço? Não é? E como é que vocês são mais fracos do que os filhos de vocês? Ah, nessa escola aqui eu já foi diretor, meu filho. Tu tá pensando que me ganha? Eu sei. Às vezes eu falo assim pro meu filho, eu vou deixar você ganhar essa vez, para você ganhar alguma vezinha. Mas eu sei o que você quer fazer. Rapaz, eu já estudei nessa escola, eu dei aula nessa escola. Mas a gente não quer passar o dia inteiro na constância. E a gente deixa os nossos filhos serem condicionados a entenderem que nos vence no cansaço. Nos vence no cansaço. Não podem nos vencer no cansaço, irmãos. Não podem nos vencer. Eles simplesmente não podem. Isso é importante para a vida deles. Vocês não querem, por exemplo, chegar em casa depois de um dia árduo de trabalho e pastorear a parte mais importante de suas vidas, os seus filhos. Parece que os homens hoje, eles tributam tudo, mas tudo ao altar dos negócios, ao altar do mercado de trabalho e não deixa nada para sua esposa, não deixa nada para os seus filhos, nada, não existe nada mais. Os filhos esperam o pai ansiosamente, os filhos esperam o pai chegar para brincar, para se deleitar. Ele passou o dia todo compartilhando os seus braços, a sua vida, a sua voz, as suas emoções a outros que sequer têm laço com ele, e os filhos não têm esse mérito de receber do pai aquilo que é tão precioso. Aí o que é que você faz para contornar isso? Você dá um celularzão, você dá uma roupa zona, você dá uma viagem. Eles não querem isso. Sabe, os nossos filhos, eles aprendem a não se contentar com o que é simples. Simples. Porque nós sabemos, nós nos sentimos culpados pela nossa omissão. Nós nos sentimos culpados pela nossa ausência. Então nós queremos, é ou não é? Quantas pessoas ricas e mais ricas fazem mimos com seus filhos? Quantas? Vocês sabem. Pessoas que, embora tenham famílias, não vivem para a família, então vivem nutrindo os caprichos dos filhos, e os filhos sabem disso. Meu pai, ele se sente culpado. É tanto que, quando pais se separam, os filhos que já são um pouco mais crescidinhos, eles abusam disso, porque eles sabem que vão ganhar presente dobrado, agora é da mãe e do pai. Ele sabe que o pai vai se sentir culpado, a mãe vai se sentir culpada, e então ele vai buscar utilizar isso. Não se engane, os seus filhos são mais sagazes do que vocês acham. Muito, mas muito mais mesmo. Parece que muitos pais resolveram simplesmente em seu coração perder a batalha, jogar a toalha, ceder, simplesmente. E é isso que nós fazemos. E nós sabemos disso, irmãos. Nós sabemos quando nós cedemos. Nós sabemos. Você sabe, por exemplo, quando está com receio de tratar algum pecado do seu filho. Quando está com receio de dar algum tipo de bronca na sua filha. Você sabe. Porque você sabe que vai ter combate e você não quer combate. Você tem que acordar ansiando por combate, irmãos. Ansiando, com a faca na boca. Ansiando. Cadê? Vamos lá. Quem é que vai vir agora? Quem é? Vai, vamos ver. O descanso não é agora não, pais. Sabe, às vezes eu brinco com os meus filhos, digo assim, quando estiver passando perto de um cachorro, não demonstra medo não, porque ele sente o cheiro do medo.
Sabe que os seus filhos também sentem? Quando você está se acovardando, eles sentem. E eles utilizam isso. Eles se utilizam disso. Veja um abuso. Ó. Hoje, crianças estão precisando de fisioterapia para aprender movimentos que antes eram normais, movimentos naturais. Fisioterapia, irmãos, para aprender a correr. Correr. As crianças hoje não sabem correr. Fisioterapia para saber andar direito, pisar direito. Fisioterapia. Coisas que são naturais. Essas crianças hoje não pisam na areia, não pegam sol. Os meninos não estão sendo criados como homens. Eles não estão sendo criados para se sacrificarem. Eles estão sendo criados para preservar a sua vida, preservar a sua integridade, preservar a sua saúde. Eles estão sendo criados para isso. E são os pais que privam os seus filhos das consequências, por exemplo, dos seus erros. E quando eles fazem isso, eles tornam inconsequentes, os tornam fracos, irreverentes, irresponsáveis. E isso, irmãos, não é amor. Observa Deuteronômio capítulo 21. Observa como os pais deveriam criar os seus filhos e como Deus os mandou criar assim. Entenda, pega o ponto de contato. Você não vai aplicar literalmente o que está escrito aqui, mas um princípio de assumir a responsabilidade e o dano por suas decisões. Deuteronômio 21, 18 diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirá: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Faça as aplicações óbvias, claro, necessárias aqui. Agora observe a dureza da descrição de quem fala. Olhando para o filho desses, eliminarás o mal do meio de ti. Existem pais que criam o mal para a igreja. Existem pais que criam o mal para a família. Pais que criam o mal para a sociedade, irmãos. Está falando de filhos. Filhos, crianças, o mal. Eliminarás o mal do meio de ti, não defendendo, é porque eu sou mãe, você sabe, não é? Como é amor de mãe, mãe não desiste, mãe vai até o fim, é porque eu sou mãe. A rebeldia dele não é rebeldia, é carinho, a agressividade dela não é agressividade, é amor. Não é não. É pecado. É pecado. Na verdade, o que nós vemos é justamente isso. Pais mimando e minimizando os erros dos seus filhos, colocando culpa em outros. Mas foi o seu filho que fez. E entendeu uma coisa? Ninguém faz a cariação entre criança não, certo? Ninguém. Sabe quando duas crianças estão problema, aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer a cariação com criança. Aí lascou, porque cada pai vai puxar a sardinha para quem? Os dois têm que apanhar e acabou. Ninguém faz a cariação em criança. Você acha mesmo, pai, que o seu filho tem um benefício da sua confiança sem ter sabedoria? Não tem não, confiança é uma moeda muito cara, irmãos. Não tem. Ele não chegou nesse patamar não. Se você der confiança ao seu filho, você vai se lascar, porque você vai se frustrar. Ele não sabe o tamanho do valor do que significa confiança. Ele não sabe, não dê isso a ele. Você está colocando um perigo em suas mãos e uma armadilha para ele, porque ele não sabe. E a responsabilidade é sua nisso. Você deve saber o que significa confiança. Assim como você deve saber o que significa lealdade. Isso se constrói à medida que constrói o caráter. O caráter, para que ele saiba o que significa.
Caso contrário, você vai se frustrar e a culpa será sua, porque você deveria ser sábio para medir o que você coloca nas mãos dos seus filhos. Quando isso acontece, minimizamos erros, colocando culpa, mas o seu filho faz isso, mas o seu filho faz aquilo. Então ensine a ele domínio próprio. Ensine a ele domínio próprio. É óbvio que você vai buscar ajuda entre outros pais. Você vai. Olha, é o seguinte, vamos ver se a gente consegue organizar isso daqui desse jeito. Tá bom? E enquanto isso, você cria no seu filho uma percepção natural de desenvolver domínio próprio. Ninguém minimiza erros e responsabilidade. Usa esses termos, irmãos. Olha, isso se chama consequência. Pai, o que é isso? Vou lhe explicar. E você já tem um exemplo. Consequência dos seus atos. Quem foi que fez? Fui eu. Então pronto, assuma o seu erro. Homem assume erros. Homem não dá desculpas. Então pode chorar, mas você vai assumir o seu erro agora. Consequência. Use os termos, use as palavras, direcione, ensine responsabilidade. Porque quando nós mimamos e minimizando, nós estamos premiando a irresponsabilidade, irmãos. Nós estamos premiando a mentira, a covardia. Vocês imaginam a covardia sendo premiada, irmãos? A irresponsabilidade sendo premiada. Então não se engane. O seu filho sabe como e em que momento lhe manipular. Ele sabe que em determinados momentos é mais fácil manipular o pai. Eu sei. Tem pais aqui que eu vejo os filhos de vocês manipulando vocês. Eu vejo, eu sei. Vocês sabem, sim. Vocês sabem. Tem filhos que sabem que nessa determinada situação tem que falar com a mãe. Naquela outra ele pode chegar para o pai. Vocês sabem disso. E eles sabem muito bem como também eles usam. E é absurdamente impressionante como hoje o auge do racionalismo, o ápice da razão, da alta ciência, nós buscamos explicações para os comportamentos absurdos das nossas crianças, da sua rebeldia, da sua agitação, da sua obstinação, do seu desrespeito, da sua falta de concentração. Não, calma. Ele tem TOD. Transtorno opositor desafiador. O que o nome diz? É pecado isso aqui, irmãos. Isso aqui é pecado. Olha aqui. Não, mas é o seguinte, eu não posso trazer responsabilidade para mim, eu não posso trazer um peso sobre mim, então eu vou diagnosticar. Então quem quiser uma profissão que dá dinheiro é só ser psicólogo. Porque os consultórios estão enchendo aí. Enchendo. E é bom, sabe por quê? Porque é melhor do que concurso público. Você pode carregar um indivíduo até 30, 40 anos. Porque você torna ele dependente de você. E ele fica emocionalmente ligado. Porque no dia que ele lhe deixar, você lança as palavras com pesos absurdos. Porque você conquistou espaço no seu coração. E aí ele não deixa porque ele tem medo. É bem melhor do que concurso público. Bem melhor. É só fazer isso. Não fale alto, não grite, isso fragiliza a criança, perturba as suas emoções, isso cria reações químicas em seu cérebro, você não sabe das consequências. Crianças que não conseguem ouvir um grito. Então entenda. Nós vemos tantas explicações quanto a isso. Olha, tudo se restringe a compreender como as reações químicas do cérebro da criança são modificadas, adaptadas, agem de acordo com cada comportamento e isso gera um resultado. A agressividade não é agressividade, ele está querendo dizer algo, mas ele não consegue expressar o que ele está dizendo. Então, por não conseguir administrar esses sentimentos, essas emoções, ele faz assim, ele se torna rebelde. Meu pai consertava isso com um tapa bem rapidinho. Era uma porrada. Meu pai consertava isso. Eles não sabiam não dessas reações químicas. Eles não entendiam o que significava essas reações químicas. Era um punhado de milho e joelho no chão. Ele não sabia que isso ia gerar mais reações químicas. Mentira isso, irmãos. Isso é mentira. Mentira. Isso acontece para capturar
uma cultura desgraçada que nasce no nosso meio. Sabe, mães que tratam os seus filhos como eles soubessem tomar as decisões importantes de suas vidas. Meu filhinho, o que você quer fazer então diante disso? Me diga, a mamãe está aqui para lhe ouvir. O que você deseja fazer então? Qual é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Explique para mim. Vamos, reizinho. Papai está aqui, reizinho. Irmão, não chama o seu filho de reizinho, não, pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Então observe, nós simplesmente retiramos da criança a necessidade de aprender o peso da responsabilidade com o qual ela precisará lidar para aprender o peso da vida. Nós enchemos de facilidades, sequer nós consideramos o que isso fará com elas. E não se tornará homens. Então entenda o problema. Nós sequer somos sóbrios em concebermos a criança com características que são intrínsecas a ela. A tolice é intrínseca a ela, a estultícia, a malícia, o pecado é comum a elas. Elas são crianças pecadoras que precisam de redenção. Elas precisam ser disciplinadas e discipuladas. É isso que elas precisam ser. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal à tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, pais, os seus filhos não são adereços, não são um consolo emocional. Os seus filhos não são um afago emocional. Eles são uma responsabilidade, uma flecha que deve ser apontada para um alvo, uma missão que um dia você entregará cumprida ao seu Senhor. Eles são um compromisso onde vocês exibirão seu caráter e temor a Deus cuidando deles. Eles são a semente de um homem, não um menino, não uma criança, a semente de um homem. E eles não podem crescer de outra forma. Eles têm que crescer para serem homens. Então tem uma pergunta que eu vou repetir aqui algumas vezes. O que os seus filhos homens estão aprendendo sobre ser homens? O que os seus filhos homens estão aprendendo sobre ser homens? Primeiro, fugir traz destruição. Homens não fogem, homens lutam. Segundo, homens lutam convictos de que não são suficientes. Terceiro, homens lutam convictos dos padrões de Deus. Esses são os pontos da nossa reflexão. Homens não fogem, homens lutam. E a nossa perspectiva aqui é justamente mostrar pais que devem criar os filhos para serem homens de verdade. E quando nós falamos dos pais, nós olhamos um pouco para o resultado do pecado na criação. O resultado da queda no pecado foi subjugar o mundo justamente com isso, com a escassez de homens de verdade, conforme a vontade de Deus. Agora o mundo ele é munido de homens covardes, homens medrosos, homens que fogem. Abre esse texto de Gênesis 3, é maravilhoso para expressar isso. Quais são, observa isso, quais são os resultados no caráter e na índole do homem macho logo após a queda? E isso atingirá toda a humanidade por todo o tempo até a vinda de Cristo Jesus e a sua consumação. Homens manipuláveis, homens intimidados, homens que fogem. Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram, depois do pecado, depois da queda já, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, o que é que aconteceu outrora? Ele corria para se encontrar com Deus.
Ele buscava Deus, ele caminhava com Deus, ele sentia prazer e deleite nisso. Mas agora, quando eles ouviram a voz do Senhor, uma repulsa nasceu em seu coração e 1000 sentimentos surgiram. Imagine isso, ele não sabia o que isso significava, mas ele era compelido por esses sentimentos. Então, por não saber o que isso significava, ele não combateu, ele deixou-se ser levado por esse sentimento. Diante disso, ele não clamou a Deus: ó Senhor, diante da tua voz, ó Senhor, perdoa-me, Senhor, eu errei, Senhor, eu fui negligente, Senhor, eu não fui o que o Senhor me fez para ser. Não foi isso. Não foi isso que ele fez, mas era isso. Mas por não saber o que aquilo significava, ele se deixou levar por aquelas emoções, por aqueles sentimentos. Qual? Covardia, medo, covardia, medo. Quando andava no jardim pela virada do dia, então o que eles fizeram? Esconderam-se quando ouviram a voz do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, porque a ele foi dada a responsabilidade: onde estás? E a pergunta é emblemática, porque Deus sabe. Imagine, ninguém pode brincar de esconde-esconde com Deus, irmãos. Ele sabe. Isso é emblemático. Onde está aquele que eu criei? Onde está aquele que era para dominar? Onde está aquele que deveria demonstrar limites, obedecer a minha voz, as minhas ordens? Onde estás, homem? Por que ele não pergunta onde estás a mulher, se a mulher também se escondeu? Homem, onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esses são os homens que representam Adão. Homens covardes. Homens que têm medo das suas responsabilidades. Homens batem no peito e dizem: fui eu. Fui eu. Quais são as consequências? Foi o meu filho. Foi o meu filho. Vamos, filho. Foi o meu filho. Quais foram as consequências? Nós vamos arcar com elas. E ele vai entender isso perfeitamente. Não vou passar por cima, não. Ele vai entender isso perfeitamente. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Quem te manipulou? Quem te enganou? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Era para proteger, era para mostrar a minha vontade ali. Então disse o homem: olha aqui a covardia em não aceitar a responsabilidade. A mulher que me deste por esposa. Sabe, irmãos, eu repreendo muitos homens aqui na igreja. Muitos. É meu papel. Mas o que deixa mais triste nisso é ver homens barbados dando desculpas que eles mesmos aceitam e julgando que todos serão débeis o suficiente para aceitá-las. Mas, porém, contudo, foi que eu tentei que a mulher que me deste por esposa. Ele está botando culpa em quem aqui, irmão? Em Deus. Não é na mulher, não. Ele está botando culpa em Deus. Quem foi que deu? Deus. E depois, culpa ela. Ela me deu do fruto e eu fui o quê? Manipulável. Eu fui manipulável. É isso que está aqui. E eu comi. Observem, esses foram os primeiros efeitos do pecado. Agora, como nós vimos, não são todos os homens identificados como homem de verdade. Nós vimos isso, como Moisés tenta buscar auxiliadores. Busca dentre o povo homens de verdade, confiáveis, honestos, capazes, homens tementes a Deus, que não se acovardem, que aborreçam a avareza. Busque, e nós sabemos que é difícil, irmãos. É difícil, é muito difícil mesmo. Homens fiéis, confiáveis. Ainda assim, uma das grandes desgraças dessa absurda e destruidora realidade é perceber pais, mães, jovens completamente insensíveis a isso. Pais que não percebem
pontos de fraquezas dos seus filhos para serem trabalhados. Entenda, irmãos, embora eu use algum gracejo aqui, embora eu use termos engraçados, embora eu tente tirar um pouquinho do peso que é devido à própria mensagem, é você que tem que ser sabedoria para não matar o seu filho e ensinar. Você não vai amarrar o seu filho, chicotear o seu filho, você não vai fazer isso. É você que tem que entender a velocidade da aplicação disso no seu filho, mas o ponto é, você tem que fazer. E aí, nesse sentido, cada criança tem características diferentes, personalidades diferentes, disposições diferentes, mas todas têm que ser homem. Corajosos, viris, responsáveis, obedientes, reconhecendo a autoridade, todos têm, independente de como isso será aplicado. Números capítulo 13. Fugir, homens, traz destruição. Homens fracos são expostos por tempos difíceis, e isso é absolutamente verdadeiro. Porque homens fracos simplesmente desistem. E quando esses homens desistem, eles matam com a sua omissão. Olha isso, matam com a sua omissão. Lembra da incursão da terra prometida? Moisés precisa de 12 homens para serem não somente os seus olhos, mas para serem a sua mente. Aqueles homens precisam ser escolhidos porque eles precisam olhar e discernir o que estava reservado para o povo que entraria. Esses homens, eles não são escolhidos simplesmente para olhar a terra, eles são escolhidos para avaliar aquilo que estava prestes a ser tomado. E a forma como eles enxergariam a terra refletiria na missão do próprio Moisés, do próprio Arão e de todo o povo. Agora entenda. Esses não eram quaisquer homens. Eram homens destacados entre o povo. Olha Números 13:3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e viram... Olha, com o resultado do que eles trazem, nós podemos perceber como foi o caminho de volta. Imagine Josué e Caleb ouvindo os medrosos falando. Imagine aqueles se confabulando entre si, e à medida que chegava em Josué, ele encontrava resistência, então eles voltavam para quem? Para os outros fracos e frouxos. Eles não ficavam colados em Josué, eles não ficavam colados em Caleb, porque eles sabiam que se ficassem colados nesses, esses seriam expostos, então eles buscavam aqueles que tinham as mesmas características, porque homens fracos se juntam com homens fracos. Homens frouxos se juntam com homens frouxos. Assim os seus pecados não são expostos. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. Olha a responsabilidade. Nós sabemos o que aconteceu, mas vamos pegar aqui o curso. Olha a responsabilidade. Eles são responsáveis para serem guias da multidão. Foi por causa desses homens que nós vemos a desgraça dessa geração. Olha a responsabilidade. E toda a congregação dos filhos de Israel de Parã a Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. E até aqui não há problema, mas o coração deles ainda não foi revelado completamente. Ao olhar para um lado na terra, eles viram naturalmente aquilo que satisfaz, que traz tranquilidade, aquilo que eles queriam ver, facilidades, abundância, conforto. Só que eles observaram algo ainda maior do que o desejo de conforto e satisfação: o medo, a covardia.
Isso sobrepujou o desejo por conforto. Eles não conseguiram calcular que a paz que eles teriam, que o conforto que eles teriam, que o deleite que eles e suas famílias teriam, ia exigir o sangue deles. E exigiu sua... É natural para homem entender isso. Para homem é natural. Você sabe, homem, o que significa um dia de entretenimento para sua esposa numa praia, para os seus filhos no parque. Você sabe, é o seu suor que está pavimentando. É o seu descanso que está pavimentando. Você sabe disso e você se deleita nisso. Nós sabemos. E nós temos que ensiná-los para que eles saibam também. Para que eles valorizem o peso do trabalho, o fruto do trabalho, para que eles valorizem a sua ausência no lar deles. Eles sabem, eles têm que saber disso, porque você sabe disso. Mas somente ao perceberem que somente através das lutas, através do enfrentamento, através do sacrifício, das dores, eles poderiam ter o conforto que tanto almejavam. Eles poderiam ter o leite e o mel. Quando eles percebem isso, então o coração deles é revelado. Por quê? Provérbios 24:10. Se te mostrarem frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. Números 13:28 diz assim: o povo, porém, olha aqui, algo maior. A covardia faz isso, né? A covardia faz com que o preguiçoso deseje o sofá e não prato de comida, irmãos. A covardia faz isso. É por isso que quem não trabalha, que não coma. E vá dormir em paz com isso. Que não coma. O povo, porém, imagine as vozes trêmulas. Afinou um pouquinho, a corda vocal ficou um pouco flácida aqui. E aí ele falou, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Ora, quem foi que os tirou do Egito, irmãos? O povo é poderoso, a covardia diminui Deus. O povo é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aqui então a triste realidade é que dentre 12, olha a estatística, 12 homens, apenas 2 homens eram homens de verdade. Imagine, ele tentou buscar entre o povo homens de verdade. Quando ele achou homens de verdade, dos 12, 2 eram homens de verdade. Simplesmente porque homens de verdade são revelados pela sua postura em tempos de dificuldade, irmãos. Homens não fogem. Homens que, embora fossem jovens, eram jovens aqui. Embora fossem jovens, eles foram criados para compreender o que a vida exige dele. Não existe romantismo para criar um judeu. Aos 13 anos, o menino é homem. Não existe romantismo. Olha o versículo 30 do mesmo capítulo. Então, imagine aqueles frouxos falando e a multidão se acovardando e Moisés dizendo o que foi que eu fiz e Arão dizendo, rapaz, eu escolhi esse. Imagine que nesse momento se levanta alguém que dá esperança a Moisés e a Arão. A voz de Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Hein? Tem um bocado de touro amedrontado. Eia! Eu treinei para fazer isso. Subamos. Eu estou no ritmo da noite temática. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Prevalecer contra ela não significa sobreviver não, hein? Não significa não ser ferido, não ser machucado. Prevaleceremos. Ele sabia que era o nome de Deus que estava aqui. Contudo, a covardia dos 10, usando como combustível a covardia do povo, fez expor a vergonha e a blasfêmia contra Deus. Olha o versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram,
Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Aí os irmãos entendem o peso da blasfêmia. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E daí? E daí? Morreremos, mas tomaremos. E daí? Homens não têm medo da morte não, irmãos. Homens têm medo da morte indigna. Indigna. Portanto, homens, se portem quando vocês estiverem doentes, quando estiverem no leito de hospital, saibam se portar. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Esses homens, eles estavam fugindo de suas responsabilidades e com isso eles estavam pavimentando o caminho da destruição para todo o povo, e foi isso que aconteceu. Fugir traz destruição, e foi isso especificamente que aconteceu. Capítulo 14, versículo 1: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, em voz alta, e o povo chorou aquela noite, não com louvores, irmãos, entenda. Deus prometeu, dando o seu próprio nome como fiador. E o povo chorou, não louvou. O povo chorou, e cada choro, cada grito era uma blasfêmia contra Deus. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Nós sabemos o peso da liderança, irmãos. Nós sabemos. Nós sabemos que somente homens convictos lutam. Por mais que a multidão esteja contrária, por mais que a multidão queira o oposto, é a nossa convicção que irá direcionar a nossa família. Às vezes até quando nós vemos a nossa esposa temendo, os nossos filhos não compreendendo, mas o peso da responsabilidade faz com que nós escolhamos e sustentemos a nossa escolha pelo amor que nós sentimos a Deus e a nossa família. Orgulhos não tomam decisões assim. Arrogância não toma decisão assim. Nós fazemos decisões como essas tremendo, irmãos, porque sabemos o que nós estamos apostando. Não tem margem para blefe. Não tem. Nós sabemos. O peso é alto demais. O valor é alto demais. É pesado, nós sabemos disso. Mas é reservado a nós esse tipo de responsabilidade. E nós tomamos como honra. A honra da confiança. O peso da confiança, de ter vida em suas mãos. Vida em suas mãos. E por perceber o valor dessas vidas, a sua não significa nada se não for para guardá-las. Todos os filhos de Israel murmuravam Moisés e Arão contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Não é isso que covardes fazem? Covardes escolhem outros covardes para não os exporem. É isso que covardes fazem. É por isso que líderes fracos geram pessoas fracas. É por isso que pais fracos geram filhos fracos, frouxos. É por isso. Observe o que os homens que deveriam... Observe o que os homens que desistem geram. Eles geram medo. Eles geram insegurança, eles geram covardia. E quando isso acontece, homens de verdade agonizam. Não faça isso, isso não é dessa forma, entenda. Homens de verdade ficam envergonhados diante da pobreza, da envergadura da masculinidade, diante da pobreza da estatura da fé. Homens que deveriam lutar se acovardando. Olha o versículo 5 do capítulo 14. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Eles ouviram o mesmo que eu ouvi. Eles receberam de Deus a mesma palavra.
Eles receberam todas as profecias e porque eles não entendem, covardes, são tardios e lerdos a entender, irmãos. Então, novamente, dentre os 12, apenas 2 homens de verdade lutam. Eles não se acovardam. Agora não são somente os 10 que estão contra eles. Eles 2, assim como aconteceu no trajeto de volta de espiar a terra. Agora é toda a multidão. Mas homens de verdade, com a convicção de que não desistem, não fogem, mas lutam, eles continuam. Versículo 6 do capítulo 14. E Josué, filho de Num. Isso aqui é lindo, porque mostra de quem ele aprendeu. Tem uma história aqui. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram: frouxos! Foi, mas devia ter, não devia? Não é isso que tem, não. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E é interessante porque medo é rebeldia contra o Senhor, covardia é rebeldia contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Isso é o que homens de verdade fazem. Com a sua masculinidade, com a sua postura, expõem fracos e frouxos, conclamam para lutar, seguem firme. Mas o que é que acontece? Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Covardes protegem e defendem outros covardes, irmãos. Medrosos entendem medrosos. Preguiçosos e omissos compreendem outros preguiçosos e omissos. Irresponsáveis e incompetentes atenuam seus pares. Frouxos e fracos não se sentem desconfortáveis ao serem rodeados por outros frouxos e fracos. Contudo, Deus é com os fortes. Deus é com os audaciosos. Deus é com os homens que lutam, enquanto a destruição é com aqueles que fogem. Olha ainda o versículo 10. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés, a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então entenda, irmãos, o que frouxos e fracos trazem. Não adianta quanto tempo você passa na igreja, a sua vida será uma desgraça. A sua vida será destruição. E o retardamento disso será a bondade da igreja em oferecer para você objetos, atributos, coisas para cobrir as brechas que você deixa no seu casamento, as brechas que você deixa na sua família. Porque tem muitas mulheres crentes que só são submissas por causa do ensinamento da igreja, porque em casa tem maridos frouxos, maridos que não são líderes. E aí esses homens têm que louvar demais a igreja, porque se não fosse a igreja dando ensinamento, as mulheres sequer seriam submissas a ele, porque não tem um líder em casa para serem submissas. Não tem. Nesse deserto cairá o cadáver, o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Homens que fogem trazem o quê, irmãos? Destruição, não somente para si. Porque seria bom demais se fosse só para ele. Seria justamente o ganho da sua covardia. Mas não é assim que acontece. Traz para a igreja. Traz para a sua família. É difícil, irmãos, pastorear covardes. Nós nos sentimos sozinhos muitas vezes, porque pensamos que podemos contar com os homens. Às vezes nos sentimos sozinhos. Às vezes nós questionamos as nossas próprias convicções. Poxa, ninguém está comigo. Por que não entenderam? Por que não perceberam? Por quê? Eu só posso estar errado, então. Mas eu tenho tanta convicção disso, mas eu só posso estar errado. Pais, o que os seus filhos, homens, estão aprendendo sobre serem homens? O quê? Será que eles estão aprendendo gritos como esse? Lutem! Lutem pelo que o Senhor diz que vale a pena lutar. Não travem as suas batalhas, não travem as suas lutas. Lutem pelo que o Senhor diz que vale a pena lutar e morra por isso. Morra por isso. Assim você terá uma eternidade de glória e deixará a sua família em paz. O funeral de um homem desse é glorioso. Me chame para o funeral de um homem desse. É arriscado o defunto ressuscitar. Da paixão com que eu vou pregar. Do amor, da intensidade, da glória que ele receberá. Homens assim merecem louvor. Covardes não. Covardes não merecem louvor. Não merecem. Homens lutam convictos. Pode abrir no Salmo 127, a gente vai terminar com ele. Homens lutam convictos de que não são suficientes. E aqui é um ponto muito importante. Quando nós estávamos refletindo sobre os pais, nós vimos também isso. É um equilíbrio. A força desses homens está justamente na dependência do Senhor. Então, a luta desses homens, a convicção desses homens não é amparada neles mesmos, mas no Senhor. Eles lutam porque lutam convictos de que eles não são suficientes. É por isso que eles sabem que eles vão vencer. Porque se fosse por causa deles, eles deveriam ter a plena consciência de que eles perderiam. A sua imperfeição apareceria na batalha e eles perderiam. É justamente de que não é por eles. Quem já assistiu O Patriota aqui? Deveria assistir, né? Coração Valente? Deveria assistir, né? Barbie? Não. Ixi, alguém ia levantando a mão. Sabia que o ator que encenou lá o Ken não permitiu que suas filhas assistissem o filme? Sabia? Interessante, né? Enquanto dão lavagem para a gente comer, eles não comem. Salmo 127, versículo 1 e 2. Homens lutam convictos de que não são suficientes. Isso aqui significa edificar na dependência do Senhor. E para nós chegarmos até aqui, nós já compreendemos muito que homens não fogem, que homens lutam, que homens agem na dependência do Senhor. E com essa verdade que intencionalmente nós precisamos criar os nossos filhos, mas nós precisamos desse equilíbrio aqui, irmãos. Porque lutar não significa que você é suficiente. Na verdade é o oposto, você não é suficiente. Não é. É por isso que você vence. É por isso que você vence. Porque não é na sua suficiência. Isso quer dizer que, embora homens assim nunca desistam da luta, nunca desistam de lutar, eles sempre lutarão na dependência do Senhor. Então a sua insuficiência não faz com que eles não lutem, mas dobram os seus joelhos e olham para a cruz que jaz vazia, vazia, mas não sem sangue, jaz vazia, mas não sem sangue. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Eles trabalham. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E aqui é o consolo aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Então entenda, o Senhor é a força do nosso esforço. Nós nos esforçamos, mas o Senhor é a força do nosso esforço. Isso quer dizer que a intensa luta que é requerida de nós por sermos homens deve nos levar cada vez mais à dependência do Senhor. Não há arrogância, irmãos. Não há arrogância, não há autonomia. Ímpios são assim. Nós não criamos os nossos filhos dessa forma. É muito importante destacar de quem é esse salmo. Esse salmo é o salmo de Salomão. O homem mais sábio que já existiu na face da terra, fora o nosso Senhor. Por isso ele nos lembra um pouco do ensino de Provérbios, esse salmo aqui, que é unido com o Salmo 128. Esses dois formam um só. Observa aqui o versículo 1. O versículo 1 deixa essa verdade extremamente reluzente. Inclusive, ele coloca paralelismo para enfatizar a obra exclusiva do Senhor: edificar, guardar, preservar, manter. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade. Observe que aqui Salomão mostra não somente a necessidade da ação do Senhor na edificação, na construção do lar, mas também na preservação dele. O homem luta para que Deus permaneça nesse lar, para que o testemunho de Deus permaneça nesse lar, mais do que o pão que perece, mais do que a água. Imagine por um instante que Salomão se deparou com esse fato no final da sua vida. Quando ele percebe que não importam exércitos, não importam impérios, riquezas, tesouros, prazeres, sabedoria, tudo que nós fazemos, tudo que conquistamos, não se sustentará se o Senhor não o quiser, se o Senhor não for enaltecido, se a mão do Senhor não estiver ali, e se isso não tributar glória e honra ao Senhor, não se sustentará. Contudo, irmãos, a convicção da responsabilidade de homens assim é que os faz depender do Senhor. Eles não podem desistir. Eles sabem por que eles lutam. Eles sabem por que eles edificam. Eles estão edificando não uma família para si, mas um altar para a glória do Senhor. É isso que eles estão fazendo. Não é uma dependência ociosa e apática, sabe? Tem homens que têm dependência do Senhor, mas dependência pecaminosa, ansiolítico espiritual, um adorno do inferno. É um adorno de preguiça, é um adorno de apatia. Dependência do Senhor não gera ansiedades. Não gera ansiedades. Dependência do Senhor gera macheza, coragem, convicção, não ansiedade. Existem pessoas que dizem que dependem do Senhor e são absurdamente ansiosas e depressivas, fracas. É mentira. Não dependem do Senhor. Observe quais são os pecados destacados aqui: a preguiça, a omissão, a covardia, que são denunciados como uma vida inútil, como inutilidade, como uma vida enganosa, como uma profecia do próprio prejuízo. Então entenda, ainda que a nossa luta seja uma luta intensamente dependente de Deus, nós necessariamente precisamos nos esforçar. Nós precisamos edificar, nós precisamos guardar, nós precisamos construir. Em vão trabalhos que a edificam. Em vão vigia a sentinela. Então, homens trabalham, homens edificam. Isso dá dignidade ao homem, irmãos. Entendem, irmãos? A busca por segurança e estabilidade não deve ser amparada por facilidades, mas é isso que nós vemos os homens buscando hoje. Reflita novamente nessa geração atual. Reflita sobre esses filhos mimados, sobre esses homens mimados que não querem deixar as asas dos seus pais. Vocês já observaram que são esses mesmos homens que buscam avassaladoramente concursos públicos, porque eles não têm a coragem de trabalhar numa empresa privada? Vocês já perceberam isso? Eles querem ter a tranquilidade de que, por mais que eles sejam lerdos, preguiçosos, apáticos, eles não serão expulsos do seu trabalho. Não serão.
São esses mesmos moleques que os pais bancam até os 30 anos de idade, até os 20 e poucos anos de idade, pagando cursinho, pagando seus celulares, pagando seus carros para que façam um concurso público. E a esses eles querem ter um apartamento para poder casar, eles querem ter um carro para poder casar. Nós não percebemos isso, irmãos. Nós não vemos isso. Eu já fiz vários adendos para concurso público, irmãos. Eu vou fazer mais um aqui, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que os irmãos não devam fazer concurso público. Mas os irmãos devem fazer por suas vocações e não por facilidades. Os irmãos devem fazer não porque tem 2 férias, não porque tem estabilidade, não por isso ou por aquela facilidade. Os irmãos devem fazer por vocação. Vocação. E devem ser um exemplo ali. Deve ser o testemunho de Cristo ali. Mas observe essa geração. É isso. Por que será então? Nós observamos homens hoje buscando licenças de trabalho avassaladoramente, irmãos. Licenças de trabalho. Homens pagam médicos para isso, para dar licenças de trabalho, para dar laudos a eles. Homens que lutam por folgas e mais folgas, não porque querem passar tempo com sua família, não porque querem fazer um culto doméstico, não porque querem ir para a programação da sua igreja, não por causa disso, não é porque querem um sofá, é porque querem um jogo, é porque querem se deleitar na preguiça. Homens que buscam afastamentos remunerados, irmãos. Homens que idolatram a aposentadoria. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas essa aposentadoria nossa não existe nas Sagradas Escrituras, não. Nas Sagradas Escrituras, a aposentadoria não é cessação de trabalho total, não. É diminuição da carga. Mas esses continuam produzindo para poder comer. Vão continuar comendo? Então tem que produzir. Não é cessação total, não. Não é uma licença para preguiça. Preguiça continua sendo pecado, irmãos. Ele tem que honrosamente continuar produzindo. Hoje nós somos aterrados por homens emocionalmente frágeis, homens que se deleitam em entregar suas vidas nos braços da ansiedade, nos braços da depressão. Qual é o ponto aqui, irmãos? É justamente o ensino constante, inculcar a palavra de Deus, que faz com que nós criemos filhos que harmonizem essas convicções: dependência e trabalho, dependência e luta. Caso contrário, nós observaremos a inutilidade da luta, a inutilidade do sacrifício. Nós veremos o suor e o sangue jogando fora. Vocês já viram, circulou na internet algumas vezes, nos Estados Unidos, os pais que entraram na justiça para enxotar o seu filho de 30 anos de fora de casa? Vocês viram isso circulando? Foi. Olha, quando eu vi, eu aplaudi, mas já foi tarde demais. Foi tarde demais. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E aqui é importante nós nos determos um pouquinho nesse texto, porque ele não é muito compreendido não, esse texto aqui. Olha, porque aqui Salomão, ele destaca a paz das conquistas da luta, a verdadeira paz. A paz da conquista da luta não é pela prosperidade, não é porque não falta pão, não é por causa disso. A dependência faz com que ele fique tranquilo mesmo em meio à escassez. Mesmo quando a colheita não é conforme a semeadura. Porque é isso que nos falta, não é? Então, por exemplo, você morre de trabalhar e aí não tem recurso suficiente para prover o seu lar, para ter um tempo de entretenimento com a sua família. Você não tem. Aí o que é que você faz? Você não dorme. Você fica ansioso. A paz não vem porque você não tem o que você não quer. A paz vem justamente na dependência, na certeza de que o Senhor te sustentará. É por isso que esse texto ele não é muito compreendido. Ele nos ensina que lutar para a glória de Deus nos faz entregar tudo a Ele, especialmente a nossa paz. A nossa paz não diz respeito a nós, não depende de nós, diz respeito a Ele. Observa o texto. Inútil, enganoso,
Aqui é a ideia de ludibriar, ineficaz, fraudulento, vos será levantar de madrugada. Entenda, você vai ter que levantar de madrugada, mas se a sua dependência for nisso, cuidado, é enganoso. Repousar tarde, sabe? Você acorda 4 horas da manhã, passa o dia fora de casa, chega em casa 10 horas da noite, vê a sua esposa dormindo, vê os seus filhos dormindo, os sai ainda estão dormindo, e aí você usa de um subterfúgio de moralidade para dizer, você não entende não o que eu estou fazendo? Quem coloca comida nessa mesa? Olha a roupa que você veste, e esse celular que você tem, ou a casa que nós temos, o carro que nós temos, você não vê. Não é assim. Esse não depende do Senhor. Pode ser crente há tantos anos, mas esse não depende do Senhor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer do pão que penosamente, com dificuldade, granjeastes, com dificuldade. Por quê? Agora, por que ele diz isso? Porque agora ele está falando para o ímpio. Esse ponto aqui, ele não está falando para o crente, não. Ele está descrevendo o ímpio. Aqui ele está considerando aqueles que não confiam no Senhor para a sua provisão. A seguir, aí sim ele fala para aqueles que confiam no Senhor. Eles falam para os piedosos. Aí diz, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E aqui é que os preguiçosos se deleitam. Ô rapaz, olha aí! Vou fazer o concurso nos céus porque ele dá enquanto dorme. Aí o Senhor estava contradizendo a si mesmo, não é? O ponto é que o que o Senhor dá enquanto dorme? O que o Senhor dá? A versão Almeida, Revista e Corrigida, traduz direitinho isso. Olha o que a versão Almeida, Revista e Corrigida diz. O que Deus dá? Pois Ele dá aos seus amados o sono. Ele dá o dormir aos seus amados. É isso que o texto quer dizer. Deus não dá um travesseiro de pedra. Deus não dá a agonia que tira o sono. Deus dá o sono. É isso que o texto diz. Então, pais, o que os seus filhos, homens, estão aprendendo sobre ser homens? Homens lutam convictos, e esse é o nosso último ponto. E é rápido. Homens lutam convictos dos padrões de Deus. Homens não defendem nenhuma ideologia diabólica. Homens não cooperam para os padrões desse mundo. Significa lutar destruindo os padrões desse mundo. Olha aqui, o que são crianças, irmãos? Aqui, ó. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. E embora nós não tenhamos muito tempo para desenvolver o que o texto diz aqui, nós vamos nos deter um pouquinho nele. O texto está bastante claro, mostrando aqui qual é o campo de combate para o qual meninos precisam ser preparados, precisam ser criados para lutar. Então, no primeiro ponto, no versículo 1 e 2, o que nós vimos? Homens lutam convictos de que não são suficientes. E ali nós aprendemos que o primeiro campo de combate, o primeiro campo de batalha de um homem é seu coração. Ele tem que depender do Senhor. Agora, existe um segundo campo que o texto nos mostra aqui. Nesse tópico, quando nós estamos vendo homens lutam convictos dos padrões de Deus, nós aprendemos que o segundo campo de combate do homem é o mundo ao seu redor. E o que isso significa? Significa que homens não devem ser conduzidos por ondas populistas, por ondas populares. Homens não são manipuláveis. Homens não usam porque todos têm, não fazem o que todos fazem, não vestem o que todos vestem, não assistem o que todos assistem. Homens de verdade não são manipuláveis assim, são homens fracos. Eles devem ser, eles não devem ver a inferioridade em serem diferentes dos demais. Nós somos diferentes sim, e isso é que traz gozo para nós. Esses homens, eles são convictos, eles não precisam ter os seus egos afagados pela multidão.
Homens não devem ser emocionalmente sensíveis. Irmãos, olha, nós estamos no mar de homens. É difícil até falar com alguns homens porque eles ficam fragilizados. Você não pode chamar um homem à atenção hoje. Você tem que dosar até o tom da sua voz, porque eles ficam fragilizados, eles ficam extremamente fragilizados. Os homens não podem sequer hoje se esquentar no futebol. Que é natural, futebol. Corpo e corpo, natural. Não podem, ficam fragilizados. Isso não é piedade, irmão. Os irmãos estão, às vezes, identificando piedade com efeminação. Pouco tempo atrás, eu acho que ainda está circulando, eu vi uma campanha publicitária que me chamou a atenção, muito sagaz, me chamou a atenção. Essa campanha publicitária, ela tinha várias propagandas daquele desodorante Dove Man. Várias propagandas. E em que toda propaganda que era colocado, a sensibilidade demonstrada pelo homem no cuidado do corpo, no cuidado da aparência, fazia com que aquilo que era duvidoso há pouco tempo atrás se tornasse atrativo para todo homem e natural para todo homem. Comportamentos, atitudes que há algum tempo atrás eram atribuídos às mulheres. E aí homens são pegos fazendo, homens másculos, de barba, forte, cuidando da aparência, cuidando do corpo. E essa propaganda, vocês viram essa propaganda? Ela é sustentada por alguns questionamentos. Um dos questionamentos diz assim: o que faz de um homem mais homem ou menos homem? Nada. Fica, nada. Mas um toque a mais de cuidado pode te fazer um homem melhor. Eu disse, rapaz, lascou, né? Aí fui para outra, são várias, com vários homens diferentes. Aí vi outra, aí o cara lá de outro jeito, né? Tirando as cutículas e tal, e botando a máscara no rosto, que é aquela máscara que tira as frescuras e tal. E aí diz assim, você acha que é menos homem por isso? Eu disse, acho. Aí ele disse, não, nada. Mas um toque a mais de cuidado pode fazer você um homem melhor. Mentira, faz menos homem sim. É mentira. Homens não são sensíveis. Não são. Mulheres não querem se casar com outra mulher, não. Mulher não quer repartir o seu condicionadorzinho com outra mulher. Não quer repartir o seu hidratantezinho, o seu protetor labial. Não quer. Mulher quer homem, macho, alfa, macho. É isso que ela quer. Faz de você menos homem, sim. É claro que faz. E aí homens inventam um bocado de tipo de corpo. A minha masculinidade não é tão frágil assim para ser abalada. Irmão, testemunho, irmão. Testemunho. Homens não devem abrir mão da sua ordem criacional. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Nos ordena, observa isso. Herança do Senhor são o quê? Homens devem gerar filhos. Filhos para dominar a terra. Homens devem dominar a criação, não serem dominados pelos animais. Homens que abrem mão dos seus afazeres por causa dos seus pets. Homens que abrem mão da sua vida por causa dos seus animais. Hoje, casais estão deixando de gerar filhos para encontrar consolo emocional em animais. Homens não nasceram para serem pais de pet, irmãos. Não nasceram para ser pais de pet. Essa é uma das maiores frescuras que essa cultura tem ocasionado aos homens. É especificamente disso que esse ponto trata. Como os nossos garotos, futuros homens, devem ambicionar a vida. Como eles devem ambicionar a vida. Herança do Senhor são os filhos, eles têm que entender isso. Não dependendo do seu salário, não dependendo do quanto você ganha, do quanto você pode pagar. A dependência está em quem? No Senhor. O sono veio por causa de quem? Do Senhor. Homens geram filho porque entende que isso é o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Quando as dificuldades surgirem, quem levará o seu caixão? Quem trocará a sua... Vai chover?
Quem trocará as suas fraldas quando você estiver velho? Quem cuidará de você se você tiver uma doença que incapacite você? A sua vida lhe envergonhará. A sua vida lhe envergonhará. Porque você não gerou filhos. E aí a sua fraqueza foi exposta. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E a figura aqui é de guerra mesmo. Mas, irmãos, para a gente finalizar, o presente século é oposto a isso. Esse não é o nosso padrão. E nós não devemos engrossar essa fileira. Nós não devemos. Não sejamos grossos, não sejamos desrespeitosos, não sejamos imaturos e tolos, mas nós recebemos constantemente pessoas na nossa igreja. Às vezes um visitante, às vezes alguém que quer se congregar. Nós precisamos ficar ligados para o seu tipo de conversa, para a forma como essa pessoa se porta. E você tem que ter a macheza de dizer: ei, amiga, não é assim não. Não é assim que nós fazemos aqui não. Lembra? Não é assim que se faz em Israel. Não é assim que nós fazemos assim não. Esse comportamentozinho aí, brother, não dá certo para homem não. Aqui a gente entende que é outra coisa. Cuidado aí. Cuidado, não olhe para a menina assim não. Por que você está olhando para ela desse jeito? Não faça isso não. E nós temos músculos para fazer isso, irmãos. Nós temos músculos para fazer isso. Porque nós somos homens. Deus nos fez assim. Não foi só para postar foto. Não foi para vestir um shortinho de coto. Para mostrar a sua coxinha grossinha. Não foi para isso, não. Não foi, não. Foi para dominar que Deus nos fez. E olha quem está falando é um baixinho. Pincha. Meus amados irmãos, homens não são criados para ser mimados. Cuidado quando você for... Por que você acha que tem que perguntar ao seu filho o que ele quer comer? Por quê? Você acha que precisa perguntar ao seu filho o que ele quer comer? É assim que o mundo fará com ele, é? O mundo vai fazer isso com ele? Ele vai para uma entrevista de emprego. O que você quer fazer? Diga o seu salário. Quanto você quer ganhar? Me diga. Inclusive, eu quero saber quantas férias você quer tirar durante o ano. Olha, nesse ano nós temos tantas folgas, tantos feriados. Agora é o seguinte, é você que decide. Quantos feriados você quer ter? Vocês sabem que não são assim, irmãos. Eu vejo constantemente e fico... Eu fico triste, fico preocupado, eu fico escandalizado quando eu vejo comportamentos assim. Fico. Como não quero comer isso? E aí eu vejo mães cristãs, e mais uma vez, mães, vocês têm que aprender a criar homens. Sinceramente, mães. Homens fazem atividade de homens. Vocês têm que aprender a criar homens. Dificilmente mulheres sabem criar homens. Vocês têm que entender como é que cria isso. Não criem filhos frescos com os quais vocês mesmos não queriam casar. Não mime eles. Esse mundo é assustador demais para ele. Vocês matarão eles se lançarem no mundo despreparados. Vocês têm que ensiná-los a lutar, a guerrear, a batalhar. Então, pais, a pergunta novamente. O que os seus filhos homens estão aprendendo sobre ser homens? Um dia vocês entregarão os seus filhos, que agora são pequenos homens. Um dia vocês entregarão as suas esposas. Mas o que vocês entregarão quando isso acontecer? Uma desgraça? Ou um homem? Um moleque? Ou um homem? Não aceite menos do que isso para que sua família, a sua filha seja tirada de casa. Não aceite. Não olhe para o que ele tem, quanto ele ganha. Não olhe. Olhe se ele protegerá ela e sustentará ela. Não permita, porque se passar pelo seu círculo, tiver na minha igreja, na nossa igreja, não vai passar não. Não passa. Vamos orar. Ó Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos, ó Pai. Muito obrigado por toda a força e vigor que o Senhor concedeu a cada um dos meus irmãos em suportarem mensagens tão longas, ó Pai.
Apesar disso, ó Deus, apesar das minhas deficiências, da minha fraqueza, dos meus vacilos, que isso não sirva de empecilho para que a palavra do Senhor não seja inculcada no coração de cada um, meu Deus. E que nós, por Tua glória, Deus, para o Teu louvor, vejamos os frutos disso, não somente na nossa igreja, como consequência da nutrição de cada lar, mas também na sociedade que vivemos. Verdadeiros crentes, verdadeiros pais, verdadeiros homens e mulheres, atuando como luzeiro no mundo negro e perverso, é o que rogamos a Ti. Sê conosco no restante desses dias, ó Deus, com entretenimento, com comunhão, que nós possamos agradecer a Ti por cada momento que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém.